Você veio ouvir a voz de Deus? Graças a Deus. Eu confesso, Marcos, que eu estava pensando fortemente em trabalhar o tema dos dedanitas e dos temaitas, mas eu vou ficar naquilo que Deus tem falado no meu coração e eu quero continuar palestrando para os casais. Gente que é meio pentecostal, mas fica meio empolgado de ver a igreja cheia, abençoada assim, né? Mas eu quero continuar trabalhando esse assunto de família, um assunto tão necessário, um assunto de tamanha importância nesses dias que nós precisamos priorizar. Precisamos parar mais tempo para falar, para discutir, para arguir, para argumentar a despeito desse tema, que é um tema tão significante, pois sem ela a igreja não continua, não permanece. Ontem nós introduzimos esse trabalho falando a respeito da águia e do avestruz, e nós então aqui delineamos alguma coisa falando daquilo que é as características da águia e do avestruz. E alguém saiu empolgado aqui, né? Alguém saiu dizendo: eu sou águia, que maravilha, minha família é águia. De repente alguém se pronunciou como águia, mas a mulher disse: tu é uma mistura de águia com avestruz. E aí então o negócio foi sendo trabalhado, e acredito que essas famílias vão ser abençoadas. São lições maravilhosas. Trabalhamos o texto de Jó 39 ontem, e eu quero continuar falando sobre família. E eu queria que você tomasse a sua Bíblia nas suas mãos e abrisse comigo no Evangelho. Paulo escreveu João, no capítulo 2. Evangelho de João, um evangelho conhecido, no qual vai tratar de um assunto importante. Jesus vai a um casamento. No Evangelho de João, no capítulo 2. Aleluia. Diz assim a versão que eu estou utilizando: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus ali estava. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Acabou o vinho e a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe chamou os serviçais e disse: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 talhas de pedras, do tipo usada pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros de água. Disse Jesus aos serviçais: encham as talhas com água e encham até em cima. Então ele lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que lhe fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois, se os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou-se a sua glória e os seus discípulos creram nele. Você pode dizer um amém? Aleluia. Meus queridos, estamos diante de um texto onde revela para mim a grande preocupação de Deus em relação à família. Já no início do Evangelho, Jesus inicia produzindo milagre dentro de um casamento. Eu quero destacar algumas circunstâncias desse milagre que me chamam a atenção. E eu quero pelo menos verificar com você 4 pontos que o Evangelho de João destaca nesse texto. Primeiro, era comum os judeus convidarem muita gente para os seus casamentos. Parentes, amigos, vizinhos. E havia um grande número
diz a Bíblia, nessa festa de pessoas. E Jesus também fora convidado. Segunda coisa que eu quero avaliar com você, que diz o texto que acabou o vinho. E por acabar o vinho, isso era motivo de desgosto, de tristeza, de falatório, de literalmente um grande vexame no casamento do judeu. Terceira coisa é de que Jesus vai utilizar 6 talhas, que ali serviam para ritual, para transformar água em vinho. E quarto ponto, a transformação que Jesus fez produziu um vinho melhor do que o anterior. Vejamos comigo. Eu fico imaginando se naquele casamento Jesus não estivesse. Eu fico tentando imaginar esse casamento sem a presença daquele convidado tão ilustre. E é bom observar que Jesus não foi convidado porque o vinho acabou. Não. Jesus foi convidado para festejar. Jesus foi convidado para estar se alegrando com um casal, com os noivos, com os nubentes naquele lugar. E isso começa a me trazer à memória algumas coisas interessantes. Que tem algumas famílias que fazem exatamente o contrário. Eles convidam Jesus depois de terminar o vinho. Eles buscam um recurso depois de terminar a alegria. E aí vão buscar Jesus. Não que seja errado, mas o correto é quando nós convidamos Jesus já para entrar no nosso casamento e na nossa festa. Eu penso que aqui nós temos muitos jovens, eu penso que aqui nós temos filhos e filhas que estão pensando, laborando, trabalhando, já estão sondando alguma coisa para amanhã depois poder constituir um casamento abençoado, maravilhoso. E aqui nós aprendemos uma grande lição com esse casal: convidar Jesus antes que termine o vinho. Convidar Jesus antes que a festa inicie, comece. Porque se porventura alguma coisa der errado nesses anos que você estará festejando, Jesus está ali para produzir o milagre. É interessante observar, meus irmãos, que eles passam pela primeira crise, a crise da transformação, quando eles então convidam Jesus para festejar com eles. Por quê? Eu digo isso porque os fofoqueiros de plantão, eu digo isso porque os murmuradores de plantão, os convidados já estavam prontos para quê? Para se desfazer daquele casamento. É interessante os casamentos, porque as pessoas ficam observando e olhando como é que vai vestir a noiva, como é que ela vai entrar. O noivo não tem tanta importância, mas a noiva é significante no casamento. E se bonita está, eles vão dizer: maravilha, que bênção, está linda. Agora, se não estiver, prepara para ouvir depois. E casamento de crente tem outro detalhe: não é só a noiva que tem que estar bonita, a comida tem que ser boa. É verdade. Porque senão vai murmurar, vai ter gente murmurando. Então, quando eu olho Jesus nessa festa, eu começo a ficar inspirado em pensar e analisar e avaliar algumas circunstâncias que poderiam acontecer. Porque quando nós falamos de convidado, está falando de intimidade, de pessoas que estão no círculo de amizade. E nós devemos ter cuidado com essas pessoas, porque na verdade, por mais íntimo que seja, eles também podem se utilizar exatamente de murmuração, de desfazer aquilo que é a realidade do casamento, meu querido. Apesar deles se dizer amigo, mas geralmente são os primeiros a criticar, são os primeiros a tirar a pedra. Cuidado com quem você convida para a sua intimidade. Aqui está falando exatamente dessa relação, porque tem pessoas na própria relação do casamento, eles acabam contando as intimidades do casal. Cuidado para quem você fala as suas intimidades. Há homens que saem contando o que acontece dentro da sua casa, mulheres que saem falando e dizendo aquilo que está acontecendo na sua relação. Cuidado com quem você conta as suas intimidades. É interessante que nenhum dos convidados soube do que estava acontecendo. Parece que era um segredo de Estado. Havia um sigilo enorme em volta daquilo, até porque de fato seria uma grande tragédia se de fato acabasse o vinho naquela casa. Mas uma mulher chamada Maria obteve conhecimento e, sendo de confiança, ela vai contar para uma pessoa que pode resolver o problema, e essa pessoa é o seu filho chamado Jesus. Isso está me dizendo que nós temos pessoas de confiança.
Tem gente que na verdade está buscando conselho com pessoas que têm segunda intenção em relação ao seu casamento, e você deve ter cuidado com isso. E eu vou lhe dizer isso contando o que aconteceu. Eu pregando numa certa cidade do nosso estado de Santa Catarina, falando sobre família, uma irmã depois veio e me procurou dizendo: pastor, eu preciso conversar com o senhor. E disse: pois não. Está acontecendo o seguinte: meu esposo foi embora de casa, abandonou-me com outra mulher, literalmente deixou os meus filhos. Mas eu amo ele, pastor. Já faz algum tempo que ele saiu de casa. E agora o senhor falando algumas coisas veio de contrário àquilo que um profeta veio me profetizar, dizendo a respeito de que eu não deveria fazer. E eu perguntei o que esse profeta me disse. Esse homem é uma pessoa conhecida minha, e ele disse que Deus falou para ele que não era para mim orar mais para que o meu esposo voltasse para a minha casa. Eu disse para ela: eu nem preciso ser profeta, mas de olho aberto eu digo para você: primeiro, rejeita essa mensagem porque não é de Deus. Segundo, te afasta dessa pessoa porque ela tem segundas intenções. Cuidado com quem anda aconselhando o teu casamento. Cuidado com quem você abre as tuas intimidades, da relação da família, porque às vezes são pessoas que querem simplesmente prejudicar você. E eu entendi pelo Espírito de Deus que aquela mulher dizia: eu amo meu esposo. Eu disse: a única pessoa que pode dizer que ele não deve voltar é você. Mas se você quer e ama ele, continue orando, porque eu creio que Deus ainda faz milagre. Se você aceita, se você perdoa ele, se você entende que Deus ainda pode restaurar o teu casamento, a tua família, então continue buscando o Senhor, continue orando, continue acreditando, continue investindo nesse casamento, porque foi Deus que vos uniu, e não tem nada que pode mudar isso se você acreditar nisso. Aleluia! Quem são os teus conselheiros? Quem são os nossos conselheiros? Eu fico preocupado porque às vezes está acontecendo isso. E nós falamos ontem que muitas pessoas estão aconselhando para o mal. Falamos sobre a família de Acasias, sua própria mãe que estava aconselhando para o mal. Meus queridos, que nós possamos sempre lembrar de convidar Jesus para festejar conosco, se alegrar conosco, não somente quando acaba a alegria, quando termina o prazer, quando as circunstâncias difíceis chegam, mas possamos fazer como esse casal, onde eles convidam Jesus para estar festejando, exatamente nesse sentido de casamento, onde eles têm banquete, eles têm festa, eles têm alegria. E é interessante, Jesus diz: tem algum telefone para me marcar presença? Se tem, nem precisa, eu vou. Jesus é o primeiro a estar nessa festa. Jesus é o primeiro interessado em estar na nossa festa de casamento. Jesus tem interesse na minha casa, na tua casa, na nossa família. Jesus tem interesse em nos abençoar. Ele tem prazer quando é convidado. Mas ainda falava e conversava com o Marco nessa tarde a respeito daquela circunstância de Lázaro quando morreu. As irmãs, na verdade, diz a Bíblia que era a aldeia de Marta e Maria, mas quando diz que a aldeia dela, Marta vai receber, mas ele fica onde? Na entrada da aldeia. Ele não entra. Interessante, Maria vai e convida e diz: vem e vê aonde está. Está dizendo que ele transpassa uma barreira. O que Deus está dizendo aqui é que em nós colocamos limite. Se você convidar, ele vai vir. Se você não convidar, ele não entra, porque educado é. Se o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, Apocalipse, eles que bater a porta do teu coração, abre, porque ele vai entrar. Mas se você não abrir, ele vai continuar lá fora. Deus nos deu uma condição linda, ser chamada livre-arbítrio. Ele só entra quando você permite. Ele é educado demais. Interessante observar, meus queridos, que o segundo ponto vai nos dizer que chega alguém para o noivo. Imagine o noivo festejando, alegre, contente. Chama o noivo no canto e diz: ei, tem uma notícia não muito boa para ti. Pois não, que foi? Acabou o vinho. Meu Deus. A Bíblia não está dizendo em que tempo está esse casamento. A Bíblia não está dizendo se é no começo, meio, mas por aquilo que é a história, eu posso entender que já estava do meio para o fim, porque diz a Bíblia que o mestre de sala, quando recebe o vinho, ele vai dizer: aqueles que são um pouco mais inteligentes, eles servem o bom vinho, e no final ruim. Ele queria dizer que já no final servir o bom vinho não é conveniente. Ele então, posso entender pela história bíblica, a narrativa, de que possivelmente já estava no final, porque eles faziam 7 dias de banquete de vinho.
vinho. Agora, interessante, porque esse era o maior vexame que podia ocorrer em um casamento de judeu. Terminar o vinho era motivo de tristeza. Imagine se a gente chegando no noivo, chegando na família, terminou, acabou o vinho. Para os convidados, irmão, essa notícia era a pior notícia que poderia existir. Isso fala da alegria, isso fala do prazer, isso fala da motivação. Não era como hoje, onde de repente na tua festa de casamento terminou o refrigerante e alguém diz, não tem problema, vai ali no Big, vai lá no mercado, vai ali na esquina, compra Coca-Cola, está gelada já, traz para cá. Não, naquele tempo não era assim. Para você preparar vinho para uma festa de casamento, você fazia de uma safra para outra. Você precisava laborar um ano todo para produzir uma determinada quantidade de vinho e deixar reservado para aquela festa. Não era algo que você saía ali no mercado, pegava dinheiro e comprava quantos litros desejava. Não. Você precisava ter em quantidade, porque quem tivesse preparado também de um ano para o outro é porque tinha um projeto. Imagine a circunstância nesse momento. E ali, meu querido, aquele casal enfrenta a primeira crise no casamento. E eu chamo essa crise a crise da perda. A crise da perda é uma crise que quando chega na nossa vida, que quando chega na nossa relação, ela vem para desestabilizar, ela vem para desestruturar, ela vem para desmoronar os sonhos, os projetos que nós estabelecemos, porque a crise da perda, quando se instala, ela literalmente destrói. Foi o que aconteceu na história de duas famílias na Bíblia, em 2 Reis, capítulo 4. Quem conhece a história vai lembrar comigo. A Bíblia fala de duas mulheres e de duas famílias ali relacionadas. Uma mulher que diz a palavra do Senhor, que era a mulher do profeta de Deus, que houvera morrido, e ele contraído uma dívida, e agora ela encontrava em situação difícil. Ela tinha que vender os filhos para pagar a dívida. Mas tem uma segunda mulher que me chama a atenção na Bíblia Sagrada. É a Sunamita. Aquela que faz uma casa para o profeta, o homem de Deus. Aquela mulher que simplesmente entende que Deus é a vida daquele homem e prepara um lugar reservado. E ele sabendo, entendendo e pensando em contribuir para com aquela família, ela diz, você vai amparar no teu colo, filho. E ela diz para ele, não faz isso. Não me diga algo dessa natureza. Por que ela diz isso? Era o maior desejo daquela mulher. A Bíblia diz que ela então tem uma criança. Passou-se o tempo e de repente, certo dia, está o pai com a criança no campo. O menino sente uma dor forte de cabeça. Ele vem e manda um servo trazer para casa. A mãe colhe o filho nos braços e diz a Bíblia que até o meio-dia. Ele então no meio-dia morre literalmente. Ele pega aquela criança, ou melhor, a mãe pega a criança, coloca no leito do profeta e manda um aviso para o marido. Escute o que ela vai dizer. Ela manda um recado dizendo para ele, avisa o teu Senhor que eu estou indo consultar o profeta. Avisa ele que eu vou sacrificar. A resposta chega ao homem e o homem pergunta, mas como isso? Não é época de lua nova, não é tempo dela ir. Mas ela mandou um outro recado dizendo, diz para ele que tudo vai bem. Permita-me avaliar a atitude dessa mulher por um outro prisma. Às vezes nós olhamos para essa mulher e dizemos, que mulher de fé. O filho morto em casa. E ela diz que está tudo bem. Não é assim que nós avaliamos a fé desta mulher? Mas permita-me olhar por outro ângulo nessa noite. E permita-me dizer que essa mulher está escondendo uma grande crise dentro da sua casa. Algumas pessoas, algumas famílias, algumas mulheres, alguns homens estão vivendo de uma falsa aparência na relação. E você chega na igreja e cumprimenta, abraça e pergunta, e como vai? Todo mundo diz, vai tudo bem, que maravilha, que coisa boa. Mas tem alguém morto em casa. Você pergunta, vai tudo bem? Ela diz, vai tudo bem, que maravilha, que bênção. Mas alguém está morto em casa. É claro que eu estou falando de uma condição espiritual, e você que entende, diga amém. Quando eu olho essa história, eu fico então impressionado, meu querido, porque não ela diz só para o homem, para o seu marido, e quando ela fala disso, ela está ocultando, ela está escondendo a realidade. E deixe-me aqui abrir um parênteses. As maiores crises que as famílias enfrentam em casa em relação a esta perda é a crise daquilo que se oculta, chamada crise da mentira. É a mulher que omite e esconde algumas coisas do marido.
É um marido que oculta e omite algumas coisas em relação à sua esposa. É a mãe que chama a filha e pede cooperação dela para que o pai não saiba. É o pai que chama a filha ou o filho e pede a cooperação deles para que a mãe não saiba. Quando nós começamos a avaliar isso, eu entendo que é uma grande brecha no meio da relação, do casamento. E essa crise da perda se estabelece exatamente por esse caminho. Mas o profeta então, ela vai até o homem de Deus, no verso 26 do capítulo 4, o profeta vista de longe que aquela mulher está vindo, reconhece que a sunamita, chama o moço dele e diz, vai lá e faz 3 perguntas para aquela mulher. Primeiro pergunta, vai tudo bem contigo? Segundo, vai tudo bem com teu marido? Terceiro, vai tudo bem com teu filho? E o que ela diz? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Permita-me avaliar essa argumentação dessa mulher. Porque tem um porquê dessa pergunta. Não é por acaso que o profeta faz nesta ordem. Primeiro pergunta se vai tudo bem com ela. Segundo, vai tudo bem com o marido. Terceiro, vai tudo bem com o filho. Com o filho. Entenda uma coisa, minha irmã. Entenda uma coisa, meu irmão. Se não estiver tudo bem com você, com mais ninguém estará bem. É verdade. Se você não se aceitar como você é, minha irmã, se você não se aceitar como você é, meu irmão, a tua relação não estará bem. Se você não se entender, não se compreender como você é, você não conseguirá viver bem com as pessoas que estão em tua volta se relacionando. O maior problema de relação na família é quando as pessoas não se entendem a si mesmo, não se compreendem a si mesmo. Quando a pessoa não consegue se aceitar, se entender. Quando a pessoa emocionalmente não está equilibrada e não consegue vivenciar essa circunstância, você não poderá de maneira nenhuma aceitar, entender o teu filho, a tua esposa, o teu esposo, se você não estiver bem. É verdade. Eu me lembro do texto de Provérbios capítulo 31, eu acho linda a história daquela mulher. Aquela mulher chamada, laudeada pela sua família de bem-aventurada. Eu acho interessante o texto quando diz no capítulo 31, verso 28, quando os filhos levantam e quando levantam chamam de bem-aventurada. O que é bem-aventurada? É feliz. E o texto diz que não só os seus filhos, mas o seu marido também a louva. Também o seu marido louva dizendo, de todas as mulheres, tu és aquela que procedes virtuosamente, tu és superior a todas elas. Que marido rasgando um elogio dessa para a mulher. Mas o que me chamou mais atenção, sabe o que é? É os filhos fazendo e apresentando isso logo cedo pela manhã. Mamãe já levanta feliz, mamãe é uma pessoa alegre, papai é uma pessoa abençoada dentro de casa, já levanta pela manhã cantando, abençoando, recebendo o filho abençoado, ou quem sabe no teu lar é o contrário, já levanta debaixo de maldição, de praguejamento, muitas das vezes de ameaça para tirar o menino da cama. Ei, meu querido, que nós possamos entender a importância de que nós precisamos estar bem, para que os nossos filhos reconheçam isso, para que o nosso esposo, a esposa também partilhe disso e dizer como este homem a respeito dessa mulher, é uma bem-aventurada, é uma feliz, é uma pessoa que faz a diferença, porque de fato está numa condição onde tem virtudes maravilhosas. Como a nossa família precisa disso, como os nossos filhos precisam disso. Quantas pessoas, quantas famílias estão acordando seus filhos debaixo dessa condição de maldição, de ameaça, já levanta irada de manhã cedo, já levanta irado de manhã cedo, já levanta numa condição de amaldiçoar a sua casa, o seu relacionamento, mas Deus não te chamou para maldição, Deus te chamou para bênção, Deus te chamou para alegria, Deus te chamou para paz, Deus te estabeleceu a tua casa para ser bênção, aonde quer que seja. Se em casa de manhã é assim, imagine como não vai ser aquele dia no trabalho. Misericórdia. Agora, se você sai de casa feliz, abençoado, abençoada,
Prepara, porque você vai ser usada por Deus para abençoar pessoas na rua. Prepara, porque Deus vai te usar para abençoar famílias no teu trabalho. Prepara para você abençoar pessoas que vão ao teu encontro necessitada. Agora, quando você numa condição dessa não se encontra, como abençoará alguém? Sabendo de que você não está abençoado. O profeta pergunta: vai tudo bem com você? Agora tem uma relação interessante, porque ele faz uma segunda pergunta e pergunta: vai tudo bem com o teu marido? Apesar dela esconder a circunstância, ela diz que vai tudo bem. Mas é interessante que há esposas que não se preocupam mais um com o outro. Você já viu isso? Tem marido que não se interessa pelo trabalho da esposa. Tem esposa que não se preocupa com o trabalho do marido e vai perguntando e não pergunta: como é que foi o trabalho hoje? Como é que está o trabalho? Como é que vai a tua relação ao trabalho? Tem pessoas na relação que já não estão mais se preocupando. Não está preocupado com o desejo dela, com o desejo dele. Não se preocupa mais. O egoísmo na relação está de tal maneira que ele se preocupa apenas com o prazer dele. E ela não. O egoísmo está tão forte na relação que ela se preocupa com o prazer e a alegria dela. Ele não. E isso é claro quando você olha para o casal e vê o maridão todo produzidão. E a mulher, coitada, só a graça. Só a misericórdia. Porque ele acha que é importante se apresentar bem. Mas e ela? É interessante porque está sendo invertido os valores nessa relação. É interessante porque exatamente essa terra é apenas dos direitos. Eu tenho direito nessa casa. Ok, todos nós temos, mas essas são nossas obrigações. E aí eu acho uma graça quando Paulo está escrevendo, quando Pedro está escrevendo, e tem gente que se acha tão espiritual. Tem gente que se acha num nível tão espiritual que acaba esquecendo da relação comunal da família, do lar, da relação. Permita-me dizer uma coisa aqui, meus amados, e entrar um pouco na intimidade do casal. Deixe-me dizer uma coisa. Quando Pedro escreve na sua carta, ele começa a dizer exatamente a respeito dessa condição. E ele vai dizer: olha, vocês tratem bem as suas mulheres, coabite com elas com entendimento. E quando ele fala disso, ele está falando da relação, da intimidade do casal. Coabite com entendimento. Por quê? Para que as vossas orações não sejam impedidas. E tem gente que separa esse negócio. Não. Relação é uma coisa, oração e consagração é outra. Pedro está dizendo aí, é no mesmo nível. Você tem que estar na relação para poder que Deus te ouça. Quando você corta a relação, a não ser, Paulo vai dizer em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, por um breve momento e a corta dos dois. Porque o marido não tem direito sobre o seu corpo a não ser a mulher, e a mulher não tem direito ao seu corpo a não ser o seu marido. É algo recíproco, é mútuo. Não tem esse negócio de eu ser a autoridade da casa, o cabeça da casa, e agora quem manda sou eu. Eu preciso dizer para minha esposa quando eu preciso me consagrar. E ela diz: ai meu amor, eu vou estar orando com você. Eu digo: eu preciso fazer uma campanha, eu preciso me dedicar. Ela diz: vai, eu estou com você orando. Mas Paulo dá um conselho maravilhoso, pastor. Ele diz: não por muito tempo, para que o diabo não se atravesse em vosso meio. Cuidado quando você encontrar pessoas que estão simplesmente dizendo: uma semana consagração, outra semana consagração, outra semana consagração. Cuidado, porque essa relação não é uma relação madura. Precisa ter uma relação de maturidade na relação. E aí então nós encontramos essa condição onde as pessoas não estão se preocupando com o outro. E eu, quando falo disso, eu me lembro de uma coisa que acontecia na minha casa, interessante. Porque a terceira pergunta do profeta é: vai tudo bem com o teu filho? Ela diz: vai tudo bem. Mas aqui eu vejo uma grande inversão das prioridades na família. Porque há pais e há mães que estão priorizando os filhos em detrimento do cônjuge. Você já pensou nisso?
Eu me lembro da minha mãe, nem crente era ainda. E quando eu chegava para almoçar ou para jantar depois da escola, ela dizia: esse aqui é do teu pai. O que você acha que ela estava dizendo? Era um pedaço menor? Não. Mamãe valorizava papai. Ela dizia: a melhor parte é do teu pai. Ela não estava dizendo para mim que não me amava, não era isso. Ela estava dizendo que me amava, mas amava mais a meu pai e priorizava ele. O problema é que muitas mães estão valorizando mais a filha, mais o dodóizinho, mais o menininho, aquela coisa, e muitas das vezes o marido fica lá, relegado a segundo plano, ou então às vezes é o inverso, às vezes é o marido que dá toda a atenção para o filho, para a filha, e isso então faz com que a mulher fique em segundo plano. Ei, entenda uma coisa, eu gosto do que Josué Gonçalves diz, um grande escritor sobre família e palestrante, vocês devem conhecê-lo, e quando ele fala dessa condição, ele diz uma coisa que me traz graça. Ele diz: olha, os nossos filhos são, na verdade, como pessoas que estão hospedados no hotel. Ele diz: eles têm roupa, cama pronta, roupa lavada, comida na mesa, não é certa. Mas chega um dia que eles vão sair do hotel e eles vão embora, mas eles nem pagam a conta do hotel. Eles vão embora, se casam, constituem a sua família, e eu e você que vamos continuar dentro de casa. Aquele marido que você sempre deixou em segundo plano, agora ficou só vocês dois. Aquela mulher que você sempre deixou em segundo plano, agora só vocês dois. Agora chegou a velhice, daí aquela rangizeira que acontece na nossa vida começa a aparecer. Eu pergunto: como você vai suportar um negócio desse? Fala, Senhor. Você pode dizer um amém? Amém. Quantas pessoas estão vivendo desse jeito e não estão valorizando, e não estão priorizando a relação? Ei, meu irmão, primeiro a tua esposa, valorize ela. Teu filho é uma bênção que Deus te deu, é a herança do Senhor. Cuida dele, abençoa ele, investe nele, mas primeiro ela. Ei, mulher, primeiro teu marido, cuida dele, foi Deus que te deu esse vaso abençoado, foi Deus que colocou na tua vida. Então cuida dele, zela dele, guarda ele, porque depois, no final da vida, é vocês dois. Os filhos vão. Eles constituem família. E quando constitui família, é mais uma família, apesar de que vezes outra aparece na tua casa e aumenta a tua família, mas é mais uma família, e vão cuidar da vida deles. E você vai ficar lá. Eu me lembro de um casal que me chamava a atenção. Eu moro em Itapema desde que me casei, 22 anos, mas congreguei muito tempo em Balneário Camboriú, assim que me converti. Eu então ia a Balneário Camboriú, uns 12, 13 quilômetros ali de Itapema, e eu quando saía de carro, eu encontrava um casalzinho de idoso, de guarda-chuva, às vezes chovendo, para o culto da terça. Ele com todo cuidado com ela, caminhando. Eu sempre via aquela cena. Passou-se os anos, eu vim congregar em Itapema, na cidade onde eu resido hoje. E fui pregar lá numa das congregações da região. E quando cheguei lá, quem encontrei de porteira? Aquele irmão. Eu fiquei curioso de conhecer ele um pouco mais e comecei a conversar com ele. Eu gosto de conversar com pessoas idosas, porque sempre trazem sabedoria. E quando eu conversava com ele começou a me contar a trajetória dele, a história dele. E ele dizia para mim: ah, pastor, nós vivemos tão bem. Eu achei uma graça daquilo. Nós vivemos tão bem. Sabe, pastor, eu gosto de cozinhar, dizia ele. Eu faço bolo, eu faço carne assada de panela para ela gosta. Mas agora o médico restringiu, dizendo que não pode, porque a diabetes dela está alta, é um problema disso, um problema daquilo, um problema daquilo outro. Mas nós conversamos, aceitamos entre nós dois e fizemos uma coisa, dizer: quer saber? Nós já estamos no final da nossa vida, vamos aproveitar a vida, vamos comer, vamos ser felizes assim, minha velha, dizia ele. E assim fizeram. Depois de alguns anos eu voltei naquele lugar. E quem eu encontrei? Ele lá naquela porta da igreja. Disse: ô meu irmão, paz do Senhor, como é que vai? Ele disse: tudo bem. Eu pedi: como é que vai a esposa? Ele disse: ai, irmão. Ele baixou a cabeça e começou a chorar. Ele só me dizia: por que Jesus não me leva? Eu fui saber. Ela já tinha partido. Jesus já tinha recolhido ela.
E quando eu olhava para aquele homem, eu dizia: Jesus, me dê graça para me viver com a minha esposa desse jeito. Chegar na vida madura, amando, perdoando, cuidando um do outro, ajudando um do outro, abençoando pessoas e sendo referência para a família, não só para a sua família, mas para a família de outras pessoas. É verdade, Senhor. Pessoas que parece que um dia estiveram na frente do altar, em vez de prometer que iam amar a vida toda, parece que prometeram: eu vou te machucar a vida toda, até que você morra. Pessoas que ficam se ferindo com palavras, casais que ficam se machucando com olhares, que desfazem tudo aquilo que estão pregando ou pela aparência estão mostrando aqui no altar, aí na igreja, na sociedade. Estão vivendo a aparência. É interessante como nós somos suscetíveis e queremos, como diz os pentecostais, o reteté, o pula-pula, porque não sei se parece que esconde às vezes aquilo que nós queremos esconder, mas hoje aqui é Deus dizendo: abre o coração, deixa Deus revelar a tua vida, porque na intimidade nós nos conhecemos no avesso, é a tua esposa que te conhece dentro da tua casa, no teu quarto, lá na família, os teus filhos te conhecem como ninguém, não tem como esconder a verdade. É verdade. Eu não consigo me esconder atrás de um púlpito desse. Vocês nem me conhecem aqui, de repente até poderia. É por isso que quando eu falo a família, até gosto que a minha família esteja comigo, mas nem sempre é possível. Quando eu percebo, irmãos, essas crises trabalhando na nossa vida, agindo de maneira tremenda, eu penso que está havendo uma inversão na prioridade da família. Há pais que estão brincando com família, não estão investindo nos filhos, não trazem para a casa do Senhor, não ensinam o princípio da palavra, não ensinam a oração, a comunhão. Famílias estão vivendo situação de aparente positivismo, dizendo tudo está bem, escondendo a realidade, mas já perderam muitas coisas, vivem amarguradas e acabam dizendo que tudo está bem. A crise da perda pode nos desestabilizar, sim, como aconteceu com Noemi. Você conhece a história dela? Os sonhos daquela mulher foram por água abaixo. Perdeu seu esposo, perdeu os seus filhos, perdeu tudo que ela possuía, perdeu a sua posse de terra. Aquela mulher perdeu, e a crise da perda faz isso. Quem não lembra da história da viúva de Naim, por exemplo? Aquela mulher perdeu o seu marido e agora está indo sepultar o seu único filho. Quem não lembra da história de Jairo, até vai buscar o socorro, o auxílio, mas parece que chega tarde, e aí então a crise da perda desestabelece ou desestabiliza de uma maneira tremenda. Amados, nós precisamos para esse tipo de crise enfrentar, e quando nós passamos por isso, não há palavra que possa superar. Só tem uma coisa que pode nos ajudar nessa crise, só tem uma coisa que pode nos amparar, é fazer como um casal de Canaã da Galileia, é ter Jesus como convidado no nosso casamento, porque Jesus é a certeza, é a convicção de que algo vai acontecer, de que algo vai ser transformado, porque Ele ainda calma as tempestades e possibilita você sonhar. É o que diz o Salmo 68:5: Deus recolhe os órfãos e juíza a viúva. Deus não desampara o órfão, não desampara a viúva, e muito menos a família. No meio dessa crise sempre haverá uma Ruth para redimir Noemi. No meio da crise, meu querido, é bom nós termos amigos de verdade, porque amigos mais chegados do que irmãos. Sempre haverá a possibilidade de a morte se encontrar com a vida, como no caso da viúva de Naim. Creia na provisão de Deus. Aconteceu com Agar no deserto. Creia na provisão de Deus sobre a tua vida. Sempre haverá uma palavra de Jesus, como houve para Jairo. Apenas creia, somente creia, espere o milagre de Deus na tua vida, na tua família. A crise da perda desestabiliza de completo, mas só vence essa crise quem convida Jesus para o casamento. Aleluia. É verdade. Só vence essa crise quem convida Jesus para estar com a família. Deixe-me correr. Terceiro ponto da mensagem. Jesus utiliza 6 talhas vazias para realizar o milagre de transformação de água em vinho. Interessante.
As talhas, na verdade, elas eram grandes vasos de pedras. Geralmente eram cheias antes da festa, para a purificação das pessoas que entravam na festa. Pelo que nos parece, o texto está dizendo que elas estavam encostadas, não estavam sendo utilizadas. As talhas cabiam de 80 a 120 litros de água. Eram 6 talhas. Quando a necessidade chega diante de Jesus, Jesus observa as talhas que estavam vazias. E Jesus então chama aqueles homens e diz: encham as talhas. Olha uma coisa interessante aqui. Isso é algo que prejudica o relacionamento. É a vaziez no próprio relação. É interessante, meus queridos, que esse prejuízo para a família é algo que está fazendo, na verdade, com que muitas famílias se tornem disfuncionais, como falamos ontem. Porque essa vaziez prejudica a relação. E mais prejudicial ainda é a falta de disposição para encher as talhas, para resolver os problemas. E para que o milagre acontecesse, Jesus disse: encham as talhas. Jesus realiza o milagre, mas os homens precisavam encher as talhas. Jesus ia fazer o milagre, mas as pessoas tinham que produzir o enchimento das talhas. E não pense que era pouca água. Fique imaginando comigo no meio de uma festa, uma série de homens começaram a carregar água para encher essas talhas, 6 talhas. Possivelmente daria cerca de 720 litros de água. Não é pouca água para encher com odre. Eles tinham que ir à fonte, buscar água no odre para poder encher a talha. E agora começa então esse grande trabalho, esse grande esforço, essa grande cooperação mútua para que possa encher as talhas. Porque sem talha cheia não tem milagre, sem talha cheia não tem provisão de Deus, sem talha cheia não tem solução dos problemas. O maior problema da nossa relação hoje é a vaziez que está acontecendo nas nossas talhas. E quando eu falo dessas talhas, nós poderíamos falar da talha. Que talha? A talha da comunicação. Ela precisa estar cheia para que o problema seja resolvido. A talha da humildade dentro da relação para resolver os problemas. A talha também do amor, aonde Paulo escreve, e também Pedro dizendo que os maridos devem amar as suas mulheres. A talha da submissão deve estar cheia, aonde Paulo e Pedro também aconselham que as mulheres sejam submissas ao marido, mas também a talha da sexualidade, que é fundamental na palavra de Deus. Pelo menos 6 talhas que poderíamos falar para que esteja cheia, para que Deus possa produzir um milagre. Mas só tem milagre quando nós fizermos a nossa parte. Deus só faz o impossível quando nós fizermos o que for possível. Já falei isso para você. É verdade. Para que Deus realize o milagre no teu casamento. E alguém pensa que isso é uma vara de condão. Vem aqui na frente, o pastor ora, está tudo resolvido. Mil maravilha, pronto, vou para casa, resolveu tudo. Não, não é assim. Você precisa ter atitude. Sem atitude você não muda a relação. Sem atitude você não abençoa a família. Sem atitude você não muda a relação do casamento. Sem atitude nada vai mudar. Você vai entrar e sair do mesmo jeito. Porque a fé em Deus é operada através da nossa ação, da nossa atitude. Se você guardar o que Deus está te dando nessa noite e colocar em prática, eu te digo em nome de Jesus, você vai ter um casamento, uma família mudada, transformada pelo poder da palavra de Deus. Mas se você não colocar em prática, porque eu sei que vocês têm excelentes ministradores e pregadores da palavra de Deus, e eu tenho dito por onde tenho passado, o que nós precisamos não são grandes pregadores ou mais mensagens. O que nós precisamos é colocar em prática o que nós temos ouvido. Porque se nós praticarmos e tomarmos ação, Deus vai entrar com providência e vai produzir um milagre dentro da nossa casa. Quantos podem dizer amém por isso? Aleluia. Entenda, meu querido, que a nossa parte nós devemos fazer. Então trabalhe. Então lute.
Então arregace a manga. Então invista nessa relação, nessa família. Invista em teu casamento. Não desista, não desanime, não. Continue investindo nessa mulher. Continue investindo nesse marido. Continue investindo nesse filho. Faça como a águia. Não desista. Lance ele do alto, mas pegue ele. Se ele não aprender a voar na primeira, leva a segunda, leve a terceira, leve a quarta. Não desista dele. Continue investindo na tua família. Porque é projeto de Deus sobre a tua vida. É interessante como pessoas estão desistindo fácil. Vou partir para outra. Já foi. Sabe que você vai levar o mesmo problema. Exatamente. Sabe o que vai acontecer? As mesmas dificuldades. Não, mas a pessoa é diferente. Piorou. Então vai ser a dificuldade tua e mais a dela ainda. Aonde está o homem, está o problema. Aonde está o ser humano, está a dificuldade. É melhor você recuperar essa relação e trabalhar. Se você é meio... Escuta, se você é meio mão fechada, você sabia que a ciência recomenda você restabelecer o casamento do que você iniciar um novo casamento? Porque vai ser mais caro para você. Tem gente que gosta disso, obrigado por falar. Porque é mais barato restaurar aquilo que estava sendo perdido. E isso eu penso que é muito interessante para Deus, e é o que Deus quer, que nós restauramos o nosso casamento, a nossa família, do que venhamos elaborar outras famílias. É interessante porque quando nós fizemos a nossa parte, Jesus chega, e é interessante esse milagre. Você sabe como é que acontece a produção do vinho? Claro, a natureza ensina. Chove, e aí então a videira absorve a água da terra, enche os frutos da vide, o homem colhe o fruto, amassa e produz o vinho. Jesus chega e diz: água é água, cheia, até em cima. Ok, então é vinho. Como assim? Pode levar. Fácil, não? É que nós não entendemos que o milagre, na verdade, é a quebra de um princípio da natureza. É Jesus encortando esse processo. Porque não precisava chover para a videira absorver, para transformar a água em vinho, ou água em uva, para depois ser produzido vinho. Por quê? Porque a verdadeira videira estava ali. Aleluia! Água é água, não é mais água, é vinho. Jesus, meu querido, é aquele que faz milagres de maneira tremenda. Jesus encurta a relação da natureza. Ele não precisa fazer com que essa relação natural continue. Ele pode abreviar, ele pode encurtar, ele pode fazer com que o milagre nasça de uma maneira tremenda e poderosa. Então ele produz esse milagre, mas ele está dizendo: enche as talhas nessa noite, deixa a talha da comunicação preparada, porque ela vai vir conversar com você. Deixa a talha da sexualidade preparada, vai investindo ali, porque vai ser noite de bênção. Vai investindo nessa relação, deixa a talha do amor cheia, porque Deus vai usar de maneira tremenda. O amor vai entrar na tua vida e na tua relação, e os teus filhos vão ficar admirados do que vai acontecer lá. Aleluia! É o homem que orava e dizia ao Senhor para aqueles que aqui estavam, e eu digo isso para você nessa noite também. Tem algumas pessoas que estão buscando nesses dias, estou dizendo que é pecado, cirurgias plásticas. Mas tem uma coisa que a Bíblia fala que eu acho interessante. Você pode gastar o dinheiro do mundo todo para deixar a tua mulher bonita, que ela não vai ficar. Que é isso, pastor? A mulher linda é a mulher amada. A mulher linda é a mulher amada. É verdade. Aleluia. A mulher linda, pastor, é a mulher amada. Quando o marido ama a mulher, ela é linda de qualquer jeito para ele. Quando a mulher ama o marido, ele é lindo de qualquer jeito, mesmo assim, meio sem cabelo, meio careca assim, mas ela diz: esse é meu lindo. Nossa, ela está rindo, mas ela diz também de ti, sabe? Outra diz que nada, mano. Nem fez isso aí, eu disse: é linda, é ela, é coisa linda. É isso, irmão. Quando nós amamos e somos amadas, as pessoas se tornam lindas, se tornam bonitas. Porque um coração alegre, o que ele faz? Aformoseia o rosto. Ah, meu querido, aformoseia o rosto, um coração alegre. Então alegre o coração da tua mulher. Ame ela como nunca amou. Ame ele como você nunca amou. Ela vai se tornar linda
linda, abençoada, maravilhosa, você vai ter uma outra mulher transformada. Oh, glória. Quando você é uma mulher, ela é transformada. Quarto e último ponto da mensagem, eu começo a terminar. Diz a Bíblia que a transformação produziu um vinho melhor do que o primeiro. Melhor do que o primeiro. Melhor do que o primeiro. Foi o que o mestre de sala disse. O mestre de sala disse: geralmente se coloca o melhor vinho no começo, e depois que o paladar já não é mais aquele apurado, então se coloca em qualidade inferior. Mas é interessante que é exatamente isso que acontece nos relacionamentos hoje. Quando começa, maravilha. Quando começa, é lindo demais. Olha os dois pombinhos, olha lá que coisa linda, né? Coisa bonita. Ele novinho, ela novinha. Maravilha. É só graça, é só abraço, é só beijinho, é só meu amor para cá, é meu amor para lá. Irmãos, é essa relação que nesses dias está acontecendo. No começo é o melhor vinho, são jovens, são vigorosos, são formosos, tem de tudo, não é verdade? Agora vem os anos, começa a passar os anos, como eu disse ontem, a mulher tem 1, tem 2, tem 3, aumenta, diminui o abdômen, começa a flacidez daqui, a natureza da gravidade começa a prejudicar, porque vai caindo tudo, né? Não só na mulher, mas nos homens também, vai aumentando o abdômen do homem, e ele então começa a perder um pouco, e o Marco já está nessa condição, perdendo a barriga, não é? Mas perdendo para o lado de fora da cinta. É isso, a natureza, meu querido. E aí então começa a aparecer aquilo que a gente chama de pé de galinha. Tem gente que nem mais sorri, né? Tenta assim, dá uma esticada, para não ficar meio. Eu digo para minhas famílias, meus irmãos, e isso é muito característico da minha família. Eu disse: isso faz parte da minha persona. Isso faz parte da minha família. Se eu mudar botox aqui, vai ficar diferente. Fica feio. Careca também é assim, faz parte da personalidade da família, Marco. E é interessante porque essa relação mexe conosco. Com o passar do tempo, o passar dos anos, vem os filhos, vem as preocupações, vem as dificuldades, começa a aparecer as rugas, então passa a dizer: tu já não é mais aquela menina, mas tu também não é mais aquele príncipe que era, né? Tu não é mais aquele galã que tu era, não é? E aí então nós começamos a dizer: não é mais aquele vinho novo, que é um vinho de inferior qualidade, de segunda categoria, já não é tão bom, não, já foi melhor. Alguns começam a dizer, né? Alguns começam a utilizar esses jargões dizendo: isso quando não começa a virar vinagre, né? Porque nessa condição já começou a azedar essa relação. Mas Jesus aqui começa a dizer, meu querido, que na vida cristã isso é diferente, porque no começo era bom, com o amadurecimento fica cada vez melhor. Foi o que disse o mestre Sal. Eu nunca vi, meu querido, o melhor vinho deixar por final. É só Jesus que faz isso, meu irmão. É só Jesus que faz isso na vida do crente. É Jesus que vai mudando, é Jesus que vai transformando, é do meio da festa que o negócio começa a ficar bom. É isso que dá alegria e prazer no casamento do cristão. Porque assim essa relação. O vinho, quanto mais velho, melhor. O vinho, quanto mais velho, mais valoroso. E essa é a relação que está acontecendo aqui. É o que Jesus está dizendo. Jesus então está nos ensinando, meu querido, que nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia mais. Mas eu termino dizendo para você um negócio interessante, porque Jesus, ele então pegou a água, olha para cá. Tem cor? Não. Se tivesse cor, não seria água. Tem cheiro? Não. Também se tivesse, não seria água. Água tem sabor? Não. Se tivesse sabor, não seria água. Aí Jesus pega aquilo que não tem cor. Jesus pega aquilo que não tem cheiro. Oh, aleluia! Jesus pega aquilo que não tem sabor e diz assim: eu vou fazer uma coisa melhor desse mundo. Dessa água. Eu vou transformar isso, vou fazer uma coisa melhor. Porque Deus está dizendo para você que quer pegar esse casamento que não tem mais cor, não tem sabor, não tem gosto.
e quer transformar numa coisa adocicada, numa coisa cheirosa, numa coisa que tem cor, numa coisa que tem vida. Eu vim aqui dizer para você que Deus está pronto para restaurar essa relação na tua intimidade, no ar profundo da tua alma. Satanás tem trabalhado nesses dias, tem arquitetado um plano nesses dias para acabar, para tirar, para literalmente desarraigar isso das nossas relações. Mas nós estamos aqui debaixo de uma promessa, debaixo da palavra, na autoridade do nome de Jesus, revestido pelo Espírito Santo de Deus, dizendo: isso não vai terminar desse jeito, isso não vai acabar, isso vai ter cheiro ainda, isso vai ter vida ainda, isso vai ter sabor ainda, isso vai te dar prazer ainda. Esse casamento vai ser mudado pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Fique pé comigo em nome de Jesus nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com pessoas que aqui estão nessa noite e estão precisando de um milagre, a provisão de Deus. Meu primeiro convite é para você que está aqui e não tem esta condição, não convidou Jesus para estar na tua festa, no teu casamento, não teve a oportunidade na época e não conhecia Jesus, e não teve o privilégio de conhecê-lo e convidar para a tua casa, para a tua família, mas agora você conhece, você ouviu dizer. Apesar de que a tua casa ainda não serve ao Senhor, mas eu quero fazer uma oração por você nessa noite. E eu queria saber onde você está. Levanta a sua mão em nome de Jesus nessa noite. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Eu sei que está um tanto apertado, mas eu queria desafiar você a sair do teu lugar em nome de Jesus e vir aqui à frente comigo nessa noite. Enquanto você vem, eu quero dizer para você que aqui chegou nessa noite, está dizendo: pastor, meu casamento tem vinho ainda. Então eu te convido nessa noite para celebrar, porque é alegria, é festa. Se você tem vinho ainda nesse casamento, se esse casamento ainda não azedou esse vinho, se essa água já se transformou em vinho, porque Jesus lá está abençoando a tua vida, e te convido em nome de Jesus para festejar. Chegue mais à frente, por favor, chegue isso, vai chegando aqui na frente do altar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, bem-vindo aqui, isso, chegue bem pertinho. Nós queremos abençoar você, nós queremos tocar na tua vida, nós queremos abençoar o teu casamento, nós queremos abençoar a tua relação, nós queremos ver Deus operar um milagre dentro da tua vida, da tua casa. Chegue mais, aperte um pouquinho, por favor, chegue mais aqui, isso, vai chegando um pouquinho mais, isso, dá um espacinho, vai chegando, pode chegar mais à frente, pode chegar aqui em nome de Jesus, isso. Eu queria fazer uma pergunta nessa noite. Eu queria fazer uma pergunta a você. Eu não quero constrangê-lo de maneira nenhuma, mas eu queria perguntar a você nessa noite que chegou aqui. Você que ouviu a palavra de Deus, você que entendeu que a importância da tua família para Deus é significante e Deus se preocupa com essa família, quer produzir milagre nela. Mas você precisa convidar Jesus para estar na tua casa, na tua família. E eu queria perguntar nessa noite se tem alguém que deseja reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para nós podermos convidar para Jesus estar conosco na nossa casa, é só fazermos essa declaração e dizermos: Jesus, mora na minha vida, entra na minha casa. Se tem alguém, eu queria que você levantasse a sua mão direita comigo, dizendo: eu quero esse Jesus na minha casa, na minha vida, na minha família. Fique com a sua mão levantada, você que quer Jesus nessa noite. Você dizendo que quer Jesus, Jesus está dizendo: eu te aceito e vou produzir um milagre dentro da tua casa. Se você está com a tua família aí, meu irmão, minha irmã, abrace ele, abrace ela, chega pertinho dele, chega pertinho dela. Eu quero orar por aquela irmã que está ali atrás com a mão levantada. Vem cá, minha filha. Você, vem cá. Chega aqui. Ô Suzana, é possível chegar aqui, por gentileza? Está aqui? Ô Suzana, chega aqui, por favor. Abraça essa moça aqui. E orem por ela enquanto nós estaremos orando pelas pessoas aqui nessa noite. Você que está aceitando Jesus e dizendo que quer Jesus na tua casa, fica com a tua mão levantada em nome de Jesus. Porque nós vamos orar com você e por você para que Deus estabeleça naquela casa. Deus está dizendo que as crises vão passar. Em nome de Jesus, vai passar a crise.
O vento vai passar, o vento vai terminar, o vento vai começar a sair de volta da tua vida, da tua casa, da tua família. Porque o bom da vida chegou e é Jesus que você está convidando para entrar nesse casamento. Cante em conjunto, adore o nome do Senhor. Enquanto os irmãos estão chegando aqui, abraçando a sua família. Porque eu quero ministrar a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre os teus filhos nessa noite. Eu estou dizendo que Deus está aqui nessa noite para produzir milagre. A sua palavra é firme, é eficaz, é poderosa. E eu quero que você saia abençoado desse lugar até o dizendo, porque a mão de Deus te alcança onde você está, aonde você se encontra. A palavra de Deus te achou nessa noite, aleluia. E ela vai de encontro a você e vai levar você à tua casa. E a tua casa será tocada e mudada pelo poder da palavra de Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Adore o nome do Senhor. Adore Ele nessa noite. Enquanto os pastores e o filho daqui estão, vão orando e pondo a mão sobre você nessa noite. Em nome de Deus. Vai recebendo o teu milagre nessa noite. Receba o milagre de Deus. Receba a manifestação de Deus. Receba o milagre de Deus na tua vida. Aleluia. Shut